O Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político. A gente chama o repórter André Anelli. André, mais uma vez bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Já temos alguma sinalização deste novo julgamento? Como é que está o placar e como é que está essa sessão? Sessão já terminando, Tiago, e o TSE já formou maioria por 4-2 para que Jair Bolsonaro seja condenado à inelegibilidade por 8 anos. Votaram hoje pela condenação os ministros André Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques acabou, então, na verdade, votando de forma favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque os 2 primeiros ministros acompanharam o ministro Floriano Marques e defenderam, então, a condenação de Bolsonaro e do vice, o general Walter Braga Neto. Aí, o ministro Nunes Marques, que foi o terceiro a votar hoje, seguiu a divergência de Raul Araújo da sessão anterior e defendeu a absolvição de Bolsonaro e Braga Neto, defendendo somente a aplicação de multa aos 2, no caso, multa de R$20 mil, que seria paga, então, pela chapa de Bolsonaro e também de Braga Neto. Neste momento, quem está manifestando o voto é o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ele também já sinalizou pela condenação de Bolsonaro, o que vai fazer com que o placar feche em 5-2 contra o ex-presidente. Moraes ainda pode desempatar o placar referente à inelegibilidade de Braga Neto, que neste momento é de 3-3. Lembrando que o julgamento analisa ações contra o ex-presidente e o candidato a vice. Essas ações apresentadas no ano passado pelo PDT e pela campanha da então candidata à presidência, a senadora Soraya Tronic. As acusações são de abuso de poder político e econômico do ex-presidente durante as comemorações da independência no feriado de 7 de setembro do ano passado. Bolsonaro também é acusado de conduta vedada pela legislação, como a utilização de bens públicos na campanha. Mesmo já condenado, então, por conta dessa maioria formada contra ele lá na Corte Eleitoral, mesmo com essa nova condenação, a inelegibilidade de 8 anos, a pena de Bolsonaro não vai ser somada àquela punição que já foi dada no ano passado por conta da reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Essa condenação, na verdade, foi dada esse ano e essa reunião se refere, então, ao ano passado, quando o presidente acabou encontrando ali com embaixadores no Palácio da Alvorada, residência oficial, ocasião, então, em que ele acabou questionando o sistema eleitoral. Então, nesse momento, Tiago, e você que está acompanhando a Jovem Pan, maioria já formada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, até o momento 4-2. Quem vota nesse momento é o ministro Alexandre de Moraes. A condenação, então, do ex-presidente da República, agora por conta de abuso de poder político e econômico no dia 7 de setembro. Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. André Anelli com as informações, a sessão continua, a gente daqui a pouco volta com os detalhes na nossa programação. Bom, Nelson Kobayashi, o próprio Anelli já falou e você já cansou de falar que as penas não são somadas, né? Mas em relação aos méritos, o que o TSE entende agora em relação ao ex-presidente? Pois é, a tipificação do ilícito eleitoral é o mesmo, seria o abuso do poder político, né? Seria tirar vantagem pelo fato de um cargo que esteja ocupando, no caso, da presidência da República, né? Os fatos são diferentes. Aquela primeira condenação, que já está em fase de recurso do próprio Supremo Tribunal Federal, foi pela reunião com os embaixadores, em que o Bolsonaro fazia críticas ao sistema de urnas eletrônicas. Na visão do TSE, houve ali um abuso do poder político em seu favor. Já nesse segundo caso que está em julgamento, que já tem maioria, segue agora para mais uma condenação à inelegibilidade, seria justamente tirar a vantagem do cargo de presidente da República e do poderio dessa função pelo fato de fazer campanha, na visão do TSE, nos atos do 7 de setembro de 2021.
2022, que seria espaço público, dinheiro público, evento público, data oficial e que por isso mesmo haveria o abuso de poder político. Neste caso, do 7 de setembro, há muito mais evidência do abuso de poder político do que daquele caso da reunião com os embaixadores. Até porque, neste caso do 7 de setembro, é muito parecido o evento 7 de setembro com uma espécie de comício, né? Já na reunião com os embaixadores, a crítica a um sistema eleitoral não necessariamente traz voto para si, não tem uma vantagem própria, seria uma crítica contra todo um sistema. Então, se naquele caso anterior já houve entendimento pelo abuso do poder político, imagine só nesse que tem mais evidência, que é o do 7 de setembro, caminha o ex-presidente Bolsonaro para mais uma condenação de inelegibilidade e, como já bem lembrado, as penas não se somam, não tem inelegibilidade por 16 anos. E cada condenação dessa corre separadamente, é possível que uma ou outra, ou uma e outra, sejam anuladas ou mantidas, revistas ou não, na fase recursal, que segue depois para o Supremo Tribunal Federal. Dora, a leitura política disso, isso enfraquece o ex-presidente, o presidente que está se propondo a tentar ser cabo eleitoral para as eleições do ano que vem? É sempre um desgaste, né? Porque se houvesse uma absolvição, e no caso impossível, porque eu não sei qual é o abuso maior do que uma pessoa, um presidente da República, mandar mudar o local do desfile, no caso no Rio de Janeiro, do centro da cidade, para a Avenida Atlântica, em Copacabana, onde era um local de comício. Então, isso é um abuso deslavado, né? Então, mas se houvesse uma absolvição, sempre é um dado a favor, sempre a pessoa pode contar, argumentar. Então, uma condenação, por menos que ela tenha esse efeito prático, né, de aumentar a pena, ela é mais uma multa, porque eu tenho a impressão que é inelegível, mas também tem a multa. É mais trabalho para o advogado, é mais recurso que vai ter que se apresentar, e vale lembrar que ainda há, já não me lembro mais quantas, acho que são mais... ele foi absolvido em 2, foram arquivadas, eram 15, deve ter umas 11 ainda ações do TSE para serem julgadas. Então, se houver mais condenações, realmente, claro que isso vai se somando. Não é um quadro positivo, sabe? Vai tirando aquela coisa, aquele argumento da perseguição política.